Eu sou José Costa, estamos iniciando mais uma Economia e Negócio através da TV Nordestina. Temos a visibilidade aí em 7 regiões do Nordeste pelo canal do YouTube, mais pela Smart TV LG no Sul TV. E estamos iniciando mais um Economia e Negócio de hoje. O programa de hoje vai ter um recheio de informações do mercado financeiro e, como sempre, como entrevistado aqui, que dá mais brilho aqui ao programa, vai trazer assuntos inerentes à sua pessoa, à sua vida, às suas atividades, etc. e tal. Agradecer aqui os nossos patrocinadores, a Leo Óptica, do meu amigo Pedro Jorge, fica ali no Cine Center, na Afonso Campos, um atendimento de primeira, tem uma tecnologia de atendimento à distância que tem feito todo o diferencial nessa pandemia, e também ao nosso amigo Marinaldo Barreto, através da Forno de Pizza, com um excelente delivery aqui em Campina Grande. Em João Pessoa, Olímpia Produtos Naturais, na Epitácio Pessoa, logo depois do início da Rui Carneiro, à direita no posto Epitácio. Muito bem, feito o agradecimento aos nossos patrocinadores, vamos ao nosso entrevistado da tarde. É um cidadão que tem aí uma peculiaridade de nacionalidade, uma hora é campinense, outra hora é recifense, outra hora é estadunidense, mas ele vai explicar para nós, em miúdos, essa excelente confusão, né? Mas uma coisa muito interessante. Então, boa noite, Bob, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e comece explicando para nós aí, para geral, Robert Rice Brandt, para os mais íntimos, Bob. Né? Então vamos conversar atrás de Bob, que é onde você é conhecido. Então seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite. Eu sou filho de americanos, os meus pais nasceram no Texas e vieram para o Brasil como missionários da Igreja Presbiteriana. Certo. E aí passaram por Campinas, São Paulo, por Recife, por Garanhuns e vieram também para Campina Grande. E nesse trajeto eu nasci quando eles estavam morando no Recife. Em Recife. Recife, Pernambuco. E aí fiz o meu curso superior nos Estados Unidos, no Texas, onde eles eram originados lá. E quando terminei o meu curso, vim para cá, voltei para Campina, eles estavam morando aqui. Já em Campina Grande. E aí eu moro aqui em Campina desde 78. Cidadão campinense, constituiu família, desenvolveu toda uma carreira aqui em Campina Grande, né? Isso. E eu pensei que seus pais eram militares, seu pai era militar. Não, ele era missionário da Presbiteriana? Presbiteriana. Muito bem. E aí você formou-se em que lá nos Estados Unidos, a sua formação? Minha formação foi em engenharia elétrica. Engenharia elétrica. E aí a minha vida profissional foi como professor na universidade aqui em Campina, no departamento de engenharia elétrica. Muito bem. Quantos anos, Bob, lá na universidade? Quase 38. Quase 38, né? Aí me aposentei. Você se aposentou ou lhe aposentaram? Eu me aposentei. Foi? Chegou na hora de... Na realidade, quando eu me aposentei... Quando eu estava me preparando para me aposentar, era para poder visitar meus pais, que já moravam novamente nos Estados Unidos. Certo. Só que aprove a Deus levá-los antes de eu terminar de me aposentar. Concluir a aposentadoria, não? Eu ia me aposentar em setembro, e aí teve greve na universidade, atrasou o cronograma, a greve terminou em novembro, o semestre só terminou em dezembro, e aí papai faleceu em novembro. Ou seja, a gente tinha acabado de voltar da greve, eu estava terminando o semestre, nem pude ir para o enterro dele. Mas aí eu digo, mas assim mesmo eu vou visitar a mamãe. Mas aí teve as férias coletivas em janeiro, dei entrada no início de fevereiro e no meio de fevereiro ela faleceu, antes de sair a portaria da minha aposentadoria. Caramba, não deu para curtir, aí, né? Você havia planejado, né? Pedi licença ao chefe e tudo, digo, não tô com atividades e tal, porque eu já solicitei a aposentadoria, estou aguardando a publicação no Diário Oficial. Perfeito. E aí minha mãe faleceu, não pude ir para o enterro do papai, mas aí o chefe entendeu e me liberou 15 dias. E você foi? E eu fui lá, e lá o costume é enterrar com quase uma semana, então deu tempo de chegar, eu e minha irmã que mora aqui também, chegar lá para o enterro. E aonde? Nos Estados Unidos, Virgínia? Virgínia, né? Okay. Atualmente eu tenho 2 irmãs que moram na Virgínia ainda. Certo. Onde mamãe e papai moravam nos últimos anos de vida deles. Certo.
Bob, já falando nisso, você tem uma família constituída, tem 2 filhas lindas, maravilhosas, estudiosas, obedientes, um amor de meninas, realmente conheço, né? Inclusive a pequenininha está ficando grande, né? Agora é a pequena grande, né? Isso. É a Esté, a pequenininha, né? Está ficando a grandinha já, né? Já não se fala muito na miudinha, né? Já não gosta muito, né? Então, você tem ideia, assim, de em algum momento, quando chegar no nível de universidades, você tem um desejo ou sente a necessidade delas terem que fazer alguma universidade fora do Brasil? Ou não? Isso vai depender mais delas, dependendo, né, do curso que elas escolherem e tal. E para fora do Brasil é complicado por causa das despesas, né? Se não conseguir alguma bolsa, alguma coisa, fica muito complicado. É verdade, pesa muito, né? Pesa muito. E você não está, lógico, como todo aposentado, você faz parte até de uma classe privilegiada, né? Estudou, é mérito seu, logicamente, mas não deixa de estar numa classe privilegiada de aposentados, né? Porque são poucos que conseguem se aposentar num nível que você conseguiu e tantos outros do mesmo nível, merecidamente. Agora, muito embora represente uma perda, né? Você nunca vem aposentado ganhando a mesma coisa que você aposentou lá, né? Alguns benefícios, obviamente, a gente perde. A começar pelos benefícios, né? A gente perde alguns benefícios financeiros, que no caso de periculosidade, se perde também é auxílio alimentação, porque não está comendo mais fora de casa. E algumas coisas, e aí tem uma diminuição. Né? O salário em si também, ele no caso de vocês, não diminui por si só. Não, você perde alguns benefícios, acaba representando realmente uma despesa a mais que você vai passar a ter, e aí realmente vai tirar de onde? Do salário. Então ele vai dar uma... eu pergunto isso a você porque nós nos conhecemos aí pelo menos há 6 anos aproximadamente, foi em 2015, né? Nós nos conhecemos, já conheci Bob empreendedor, eu já cheguei em você mais com essa questão do empreendedorismo, né? Não como professor da universidade, né? Lá eu fui saber que você ainda era naquele tempo professor efetivo, né, da universidade. Isso. Mas eu já conheci você com essa veia do empreendedorismo, né? Quando nós nos conhecemos foi por causa disso. E de lá para cá eu tenho percebido, mesmo durante o período que você ainda estava na ativa, você sempre teve essa veia do empreendedorismo, é uma coisa de foro pessoal, ou você sentia alguma, eu não diria necessidade financeira, mas logicamente você tem a visão, né, vislumbra uma coisa que vem algo a mais. Esse lado empreendedor seu, como é que despertou? Isso vem de longas datas. Quando eu estudava no colegial ainda, eu já comprava... Empreendia. Já comprava bombom, né, doces no quilo e vendia na unidade. Está no sangue, né? Está no sangue, né? Já está desde muito tempo. E, na verdade, é muito bom empreender com qualquer coisa que seja, né, Bob? É uma sensação de liberdade, né, de construir uma renda, né? Você tem ali, dá aquele senso do realizado, né? Isso. Que eu posso realizar alguma coisa, é um prazer diferenciado. Quando a gente comercializa algum produto de bem-estar, de utilidade, então a gente fica também satisfeito que o cliente também está se beneficiando. É verdade. Né? Essa característica do empreendedor nesse segmento, né, nessa linhagem de produtos de bem-estar, né, de produtos que tem um quê de ecologia, uma coisa ou outra, ele acaba sendo muito bom para nós mesmo, a começar pelo nosso uso, né, pelos benefícios que nós desfrutamos. Correto. E com as vantagens, né, que nós passamos a adquiri-los, e nos encoraja, né, e dá muita motivação de passar adiante. E aí surge uma coisa que tem um volume realmente não dá para quantificar, né? Então, ao longo desse nosso convívio, eu vejo que você trabalha hoje muito mais do que quando estava aposentado, né? Você tem um lado MacGyver também incrível, né? Quem lhe conhece sabe disso, né? Você cria cada engenhoca em casa assim, dá inveja, né? Para a gente, para os vizinhos. E isso é uma coisa muito bacana porque a questão da aposentadoria, ela tem 2 lados, né? E o lado do ócio, se ele não for bem cuidado, ele é muito maléfico, não é? Correto. E você de ócio está fora, de tédio não é contigo, né? Não é comigo não. Eu sempre tenho alguns projetos em casa, fizemos a reforma da casa em 2017
aproveitei, já que a gente estava em reforma, coloquei um coletor solar para aquecer a água da casa. Então a gente aboliu o chuveiro elétrico dentro de casa. Certo. Então a água do banho quente vem esquentado pelo sol, né, pelos coletores solares que foram colocados. Que é diferente de você ter uma caixa d'água pegando o sol diretamente lá, que não é benéfico, né? O coletor tem uma outra função que tira essa. Agora eu vou esquentar minha caixa d'água no sol, não é por aí. Água quente de sol, pelo que eu sei, né, naquele invólucro plástico ali durante muito tempo, ele acaba causando. A caixa d'água de plástico, ela é para água fria, né? Então a gente tem um boiler, que é como uma garrafa térmica, que mantém a água quente, né? Certo. Então mesmo tomando banho 5 horas da manhã, está quente do dia anterior. Do dia anterior. Né? E aí eu coloquei também torneiras misturadoras para misturar o quente e o frio para chegar no morno. Contraponto, né? Para ter uma temperatura boa do banho. Então cada um escolhe a temperatura melhor para o seu banho. Se quiser mais frio, bota mais frio. Se quiser mais quente. Eu sei que você desenvolveu uns aplicativos para as caixas d'água, você acompanha o nível na tela do celular em casa, né? Também a temperatura da água sai nesses equipamentos? Eu tinha instalado uns termômetros que podia consultar pelo celular. Hoje eu tenho só para ambiente, eu não tenho para a temperatura da água, não tá instalado, não está funcionando no momento. Certo. Bob, uma coisa que eu observei lá, até que você me contou essa história quando nós nos conhecemos, você tem um espaço muito bom, lá um espaço gourmet, aqui é um perigo ir evento na sua casa em espaço gourmet, quem tiver no limite do peso é melhor não ir, porque a senhora Brandt, ela é terrível com bolo, com chocolate, com sorvete, com uma série de coisas, é um perigo, aquele espaço gourmet ali, né? E você me disse que quando você estava ainda trabalhando, estava desenvolvendo aquilo para uma atividade que seria da aula de elétrica, né? Uma coisa do tipo, ou informática, como é que era a ideia inicial do espaço gourmet? A ideia inicial era mais para um espaço para as crianças brincarem. Certo. Então era um espaço aberto, tinha um parapeito, mas não tinha janela, era aberto. Ok. E a gente colocou as telhas, depois a gente colocou um teto de PVC, não tem laje nessa parte do espaço gourmet, é só um teto de PVC e a telha em cima. E aí, depois a gente foi fazer uma festa da filha mais velha, e aí a gente colocou uns plásticos para não entrar chuva e tal. Depois a gente resolveu colocar vidro, corrediço e tal. Aí foi evoluindo, né? Foi evoluindo. E aí eu fiquei pensando que seria... A gente já realizou muitas coisas lá em cima, no espaço gourmet. A gente realizou refeição para a família, quando chama os irmãos né, cunhados e cunhadas. Então a gente já fez reunião ali com fraternização de fim de ano, com a família. Já fizemos culto também ali, com o estudo da palavra. Né? Já tivemos algumas palestras também ali de negócios. Então é um espaço multiuso que a gente usa. E você tinha uma ideia realmente de montar alguma coisa com relação à aula. Você me falou isso uma época, né? Eu já pensei num canal de YouTube, alguma coisa assim também, para divulgar produtos ou para divulgar informações. Eu tenho escrito alguma coisa, alguns volumes iniciais sobre finanças. Então eu já pensei também em ter um canal sobre finanças pessoais, coisa desse tipo. Que, aliás, no segundo bloco, quando nós voltarmos aqui, nós vamos falar muita coisa aí dessa parte do cenário financeiro, tem coisas aí muito interessantes, eu sei que você domina muito bem algumas, por isso que eu hoje dediquei a manhã inteira para construir aí toda uma estrutura para a gente não se perder muito, né? Falar uma certa didática para o público entender melhor. Então, em 2005, nós nos conhecemos ali, já com essa questão de negócios, e você já possui aquele espaço maravilhoso, encaixou muito bem, né? Não ficamos naquela dependência de fazer palestras, alugando espaço fora, né? E hoje você... Antes disso, eu queria te fazer uma pergunta. Que conselho você daria para uma pessoa que aposenta?
hoje para manter uma qualidade de vida aí razoável, especialmente para ocupação, né, do cérebro, da mente, para não ficar naquele saudosismo, né? Eu sou testemunho realmente de uma mortandade incrível por aposentadoria compulsória, né? Isso não é bom, realmente, o ócio, né? Que conselho você daria para uma pessoa que acaba de se aposentar hoje? Bem, uma pessoa que está se preparando para se aposentar deve ter um plano do que é que quer fazer durante a aposentadoria. A pessoa deve manter os exercícios físicos, nem que seja uma caminhada na tardezinha ou pela manhã cedo, né, uma caminhada. Certo. Deve ter também outras atividades, pode ser atividades religiosas, pode ser atividades de negócios, mas sempre deve ter alguma coisa em mente. Ou seja, no meu planejar, caso, eu já planejei, né, ocupar o tempo já com negócios. Por conta do ócio, porque realmente se a pessoa ficar só no sofá assistindo TV, não resolve. Adoece, né? Realmente. Adoece e morre. Não é que não possa assistir TV, mas não deve ser a única ocupação. Com certeza. Né? Obviamente tem tarefas em casa também, não é problema nenhum de lavar louça, estender roupa, de fazer alguma coisa assim, das tarefas domésticas, né? E ajudar nas diversas atividades. E aí, quando se tem crianças da idade que eu tenho, acompanha também as atividades escolares, agora que são tudo online. Aí, inclusive, a minha filha mais velha está usando o laptop lá no Espaço Gourmet para a aula dela pela manhã. Agora, o Espaço Gourmet agora é dela, né? Pela manhã é dela, ninguém interrompe porque ela está em aula lá online. Muito bom isso. A mais nova usa o próprio quarto dela. Que sempre lembrando, não é mais a menor, é a mais nova. A mais nova. Diga-se de passagem. Bob, essa questão do aposentado, né, que aposenta e não tem uma atividade, isso aí eu presenciei isso na Varig, quando todos que atingiam 58 anos de idade não tinha opção, tinha que aposentar, né? Então isso não foi bom. Realmente, apesar de que a Varig fez um trabalho preparatório, mas não houve tempo hábil, porque aprovaram um instituto, né, e com 1 ano e meio, 2, já tinha gente preenchendo aquela idade para aposentar. Então os primeiros tiveram que sair. Desses primeiros, o índice realmente de mortalidade por tristeza, por depressão, por ócio, uma série de coisas, foi muito alto. E a Varig, nessa época, se preocupou muito, criou uma diretoria, uma gerência, que realmente se empenhou muito, né, para essa questão da preparação, né, para o aposentado. Porque, além de ser uma cachaça a aviação, imagina os aviadores, né, que passam a vida, a maior parte do tempo aí voando, visitando cidades, de repente o cara fala assim, a partir de amanhã você não viaja mais. Não voa mais. Você pode até voar quando for arrumar um passeio. Então, ele nem teve tempo, na verdade, né, pela atividade, de se alguns, né? Outros tiveram essa visão e foram criando restaurante, já tinha uma coisa paralela, então foi somente ali no sentido muito. Mas aqueles que eram somente aviadores, especialmente o pessoal de voo, como a tripulação técnica, comissários e comandantes, foi muito alto o índice de mortalidade ali, porque tirou de uma vida intensa, ativa, né, para um stop geral, uma parada geral. E então a Varig na época se preocupou muito com isso, criou e melhorou muito o índice. Aí tinha atividades, incluído dentro das atividades esportivas da empresa, dentro do clube que tinha lá e tal, porque senão tinha sido muito alto. Infelizmente, né, depois que aconteceu a tragédia da Varig, né, aí muitos outros morreram porque foram demitidos, né, com 30, 40 anos de empresa, com rescisão do contrato zero. E aí foi aquela confusão que o Brasil inteiro sabe que aconteceu, e ali realmente foi mais triste ainda do que porque não tinha o que fazer. Quem é que estava cuidando deles? Muito triste isso aí. Então, uma observação bem feita. O aposentado deve se preocupar hoje. Aliás, o mundo hoje tem uma cultura diferenciada para isso. Existem atividades para pessoas da nossa melhor idade, né? Eu já estou no patamar de 6.1, que ultimamente eu tenho adotado, que eu estou com 610 anos, né? Porque eu tive assim um lampejo que os profetas, que viveram 969 anos, tipo Matusalém, né? Matusalém, né? Eles contavam em séculos. Então, se isso é verdade, o que eu imagino, né? Eu também vou chegar, estou com 610 já. Então é para ir levando aí realmente da melhor maneira possível, né?
Mas o mundo hoje tem um cuidado muito grande com a chamada terceira idade, a melhor idade, né, como se chama aí, com atividades esportivas, as praças, né, com atividades, com bairros que têm associações que oferecem curso, oferecem atividades sociais, né? Existe uma preocupação realmente, uma prática, né? Eu não diria que numa escala considerável, excelente, né? Mas em relação ao que nós não tínhamos há 10, 20 anos atrás, show de bola, né? Já melhorou bastante. Muito. E essa preocupação realmente de começar hoje é importante, independente de o Estado ter alguma coisa, o município, você também buscar alguma coisa nesse sentido aí para ocupar melhor o tempo, né? E a questão do empreendedorismo é uma coisa que você pode fazer paralelamente com outras atividades, né? Claramente. Então é uma coisa que pode ocupar ou não o seu tempo de acordo com o tempo que tiver. E aí você vai desenvolvendo hoje, devagar. E hoje, Bob, um leque muito grande de oportunidades muito grande. Muitas empresas que oferecem para trabalhos online. E algumas delas até, inclusive, elas trazem uma linha, né, de serviços ou produtos que são perfeitamente, né, eu diria até que de adoção obrigatória, né, por uma questão até econômica. Vou abrir aqui o verbo, o programa é nosso, a gente pode falar, eu falo muito e faço questão de falar, não tem nenhum problema com o Aliás, tenho orgulho de falar da Amway. A Amway é uma empresa que disponibiliza para nós uma linha de produtos inigualável, né? Um produto que foi criado em 1959, está no mercado até hoje, nunca foi copiado e não perdeu, como é que fala? Não perdeu o brilho, né? Não perdeu o brilho. Última vez que eu fiz contagem, lá em casa a gente usa mais de 30 produtos. E a economia que ele traz na área de limpeza é impressionante, né, Bob? Isso. A parte de higiene bucal, eu não consigo imaginar ficar sem usar a linha Glister. Eu não posso ficar sem a linha Glister, realmente eu não consigo. A boca reclama. No dia seguinte, tanto é que você sabe que chega o motoqueiro lá e vai buscar, né, o spray bucal, o enxaguante bucal, que dura pra caramba. E as pessoas falam que é caro. Não é caro. Um spray bucal de R$43 que dura 3 meses, se eu for contar o que eu gastaria em outros do mercado, sem a qualidade dele, bucal, né? Um creme dental que dura 2 meses, 2 meses e meio, né, por R$30, não é caro realmente. Então tem essa pegada, o empreendedorismo traz essas pegadas de produto bom, de serviços bons, né? Inclusão social muito boa, né, da participação. Eu tenho amigos hoje no Rio de Janeiro com 84 anos que trabalhou conosco numa outra empresa, foi a Nature Sunshine até 2009. Ele é um pastor, ele é evangélico, era muito ativo e estava numa cadeira não de rodas, mas ele não conseguia mais ter a mobilidade que tinha para ir aos cultos, para fazer as pregações dele, fazer as sociais que as igrejas fazem, como é que fala, retiros, né? E ele passava o dia inteiro lendo, e ele falou assim, eu passo mais tempo aqui sentado porque eu não consigo mais força para me locomover. Ele está há 2 semanas usando o produto da Spigreen, por exemplo, que é outra, que eu digo que é uma bênção que chegou para nós. E ele já voltou aí aos cultos, já está se programando para agora, no meio do ano, ir a um retiro, que ano passado ele não foi, 84 anos. Então, eu acho que o empreender para um cidadão desse não é a questão do dinheiro que ele vai ganhar. Eu acho que o que ele já ganhou de qualidade de vida pelo uso do produto já compensou e muito o que poderá vir. E é ativo, né? Toda noite ele está nas nossas videoconferências. O elegemos de o mascote da organização, né, com 84 anos. Um exemplo, né? Eu vejo tantas pessoas mais jovens se sentindo tão incapazes, né? Não posso, não consigo fazer, talvez não consiga vender, eu não consiga indicar. Isso é uma coisa que isso é um paradigma que você tem que quebrar, né? Bob, nós vamos... pode complementar, você acha que ia complementar alguma coisa aí? Nós vamos encerrar esse bloco aqui, vai entrar aqui o vídeo do nosso patrocinador Pedro Jorge, da Leo Óptica, e a gente volta no segundo bloco agora falando de cenário econômico, índices, né, poupança, etc, etc e tal. Então, economia e negócio, volta já. Este recadinho é para você, meu amigo e minha amiga, que não tem plano de saúde, está precisando fazer um novo exame de vista, está precisando trocar seus óculos, os óculos estão quebrados, lentes arranhadas,
está precisando fazer uma nova consulta e não tem plano de saúde e também com muita dificuldade para marcar essa consulta pelo SUS. Aqui na Leo Ótica nós fizemos uma promoção fantástica. Nós criamos 4 combos onde está incluso a sua consulta de vista com um oftalmologista. Você vai escolher a armação à sua escolha e a lente de acordo com a prescrição médica, que pode ser uma visão simples ou pode ser uma lente progressiva. Aqui na Leo Ótica você tem todas essas condições, esta facilidade para você fazer tudo junto nesse pacote só. O exame de vista com o oftalmologista, a armação à sua escolha e também as lentes. Tudo isso dividido em até 10 vezes no seu cartão de crédito. É muita facilidade, é muito boa essa promoção. Você que não tem plano de saúde está precisando trocar seus óculos. Óculos quebrado, empenado, lente arranhada, lente quebrada, precisa ser renovado e a Leo Ótica está com essa promoção fantástica. Aqui no Shopping Cine Center, estacionamento coberto, um ambiente agradável, praça de alimentação, e aqui na Leo Ótica você tem 2 especialistas para lhe atender e lhe orientar da melhor forma possível e com todo o rigor da técnica para que seus óculos sejam perfeitos e você consiga ver o mundo cada vez melhor, o mundo em HD, a visão perfeita, porque tudo depende da sua montagem e da execução do serviço. Leo Ótica, vem pra Leo Ótica! Olá, José Costa, estamos voltando no segundo bloco do Economia e Negócio e agora vamos fazer uma parte um pouco, vamos dizer assim, com um pouco de didática, um pouco de informações. Mas antes de começar o segundo bloco, eu quero pedir a vocês que estão assistindo aí que aproveitem o que estão assistindo, se inscrevam no nosso canal, tanto na TV Nordestina quanto no meu canal Economia e Negócio, curtam, dê o like, comentem, participem, critiquem, participem deem sugestões, porque isso vai fazer com que a gente possa chegar a mais pessoas, ok? Dito isso, eu vou aqui já pedir para a nossa produção jogar na tela aqui pronto, tá aí uma tela, falar do cenário econômico e financeiro. Bob, eu preparei aqui um material para a gente dar uma passeada por ele aí. Nós temos visto ultimamente a questão aí, a poupança ficou meio comidinha ali, porque a imagem do Economia comeu um pouquinho, eu não vi, mas tudo bem, é poupança que está ali. Então, nós estamos nesse caminho do empreendedorismo, temos observado que o mercado do empreendedorismo, nessa área de mercado de capitais, cresceu muito, especialmente nos últimos 3 anos. Muito embora o causador, o gerador disso, que é a blockchain, ele tenha começado bem antes, mas de 2017, vamos dizer assim, 2017 no Brasil começou algumas pedaladas, algumas caminhadas, algumas pegadas na parte de blockchain, com criptomoedas, uma série de coisas. E desde 2017 que eu venho navegando por aí, gosto muito, acho interessante, é rentável, para quem tem realmente a condição financeira de investir, para quem tem paciência, para quem sabe que tem que correr riscos, mas é um mercado de criptoativos muito interessante. E nós temos a continuidade do nosso mercado financeiro tradicional. Então, esse ano especialmente, a questão de poupança de taxa Selic não foi bom para o investidor, para o pequeno investidor especialmente, ou para o tradicional que gosta dessa área. Você vê que uma Selic de 2% ao ano, trazendo uma poupança aí para 0,011 ao mês, não é o melhor lugar de você deixar o seu rico dinheirinho. O que é que você acha? Eu sei que você investe em algumas coisas também, é muito cauteloso, O Bob, inclusive, você tenha cuidado quando for fazer uma conta, porque o vírgula 0,0000 alguma coisa faz parte da conta, Então eu não sou tão meticuloso, mas eu tenho tomado as devidas cautelas.
Me fala um pouquinho da tua experiência nesse mercado financeiro tradicional, de poupança, de outros investimentos, o que é que você tem a nos dizer? O investimento que eu tenho, que eu comecei o ano passado, foi investimento em fundos imobiliários. Certo. E comparando com o 0,11% aí, eu tenho conseguido em torno de 0,8%, às vezes até 0,9% por mês. É um índice muito alto comparando aí com a... Que tem, eu pelo menos estou bastante satisfeito com o pouco que eu tenho investido lá. Comparando aqui 0,8 no mês, você vai ter aqui 8 meses de poupança quase, 7 meses e meio de poupança para dar isso, né? Foi difícil encontrar esse nicho? Como é que você descobriu isso aí? É bom dizer isso para as pessoas também ficarem antenadas. Eu fui estudando e pesquisando, obviamente, pela internet, que hoje é a ferramenta que a gente tem, né? É de pesquisar pela internet, tem muitos vídeos no YouTube falando a respeito de fundos imobiliários e tem alguns sites especializados também em informações sobre fundos imobiliários. Tem um que eu gosto muito, é o Funds Explorer. O nome do site é Funds Explorer. Eu não me lembro se é .com.br, mas... Normalmente .com, né? Mas aí eu tenho a impressão que esse é .com.br. Mas é um site que tem todos os 300 e tantos fundos imobiliários no Brasil e com várias formas de pesquisar informações sobre os fundos. Certo. E traz bastante informação sobre o que é que tem no fundo, quais são os prédios, quais são os imóveis. Existe alguma taxa por trás? Porque praticamente todas as operações existe uma taxinha de alguma coisa. Né? No caso dos fundos imobiliários, os administradores tiram uma taxa de administração. Né? Então, funciona dessa forma, eles recolhem o aluguel dos prédios, né, dos inquilinos, tiram a taxa de administração e o restante eles distribuem com os cotistas. Bob, e aí é proporcional à quantidade de cotas que você tem. Certo. A liquidez é boa, imediata, quando você precisa? A liquidez você vai vender pelo preço do dia e vai receber os proventos, o valor, 2 dias após. 2 dias após. E tem carência a partir de quando pode fazer ou não? Não. Encerrou um período, já pode... É negociado na Bolsa diariamente, né? De segunda a sexta, nos horários da Bolsa, na B3. E aí você escolhe qual o fundo que você quer comprar, qual o fundo imobiliário, e depois, se você quiser vender algum, você pode vender. Aqui tem nesse último parágrafo aqui, tem um registro interessante, né? Que foi o resultado positivo, né, da poupança aí em 2020, né? Ou seja, eu acredito que tem muito mais pessoas desinformadas do que o mercado oferece para ter sido, de repente, o fato gerador disso aqui, né? Uma retirada menor, né, do que um depósito maior do que retiradas, né? No período aí entre janeiro e dezembro do ano passado. Creio que talvez por com certeza uma falta de informação, porque quem conhece o mercado melhor não estaria provocando esse resultado positivo, que não é também de todo mal. Tudo que é positivo é muito bom, né? Então a poupança, nossa velha poupança hoje está aí no mercado financeiro, é a primeira. Tu fala em poupança, fala em economizar, fala em investir, todo mundo vem logo a tal poupança, né? Eu sempre fui arredio a poupança, né? Eu fiz minha primeira caderneta de poupança em 79, na caderneta de poupança Delfim, né? Mas no mês seguinte, foi em setembro, mas foi em outubro, eu comecei a trabalhar em setembro de 79, em outubro tive o primeiro salário, e foi um salário que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Eu saí de servente e pedreiro, fui para aviação, mesmo como servente lá dentro, era 3 vezes o que eu ganhava como servente e pedreiro. Então, eu fiquei assustado, foi 750, alguma coisa, não lembro na época o que era. E eu fiz uma poupança na caderneta do Delfim. No mês seguinte eu voltei para verificar o resultado da poupança. E quando eu cheguei lá, eu tomei um susto. Quando eu vi que ali eu já tive vontade de fazer o empréstimo para aplicar, junto com o dinheiro, meus primos me convenceram disso. E eu fui fazer lá
na carteira de poupança um empréstimo para me jogar lá dentro e ver se eu ia ganhar algum dinheiro. E me passaram o que eu ia pagar de juros. E aí, quando eu vi o que eu ia pagar de juros e o que eu recebi pelo que eu tinha investido, eu falei, não, eu não quero nem mais a poupança. E foi meio confuso, que ninguém entendeu nada. Eu quero fazer um empréstimo para poupar e sair daqui fechando a poupança, porque a conta que eu fiz foi simples. Hoje, eu não posso pagar 12% para um banco e quando eu coloco ele me paga um resultado desse. Então, para mim não faz sentido. Né? Então aí eu deixei de poupar, enveredei por outros caminhos, já naquela época um rebelde financeiro, né? Fui com outras coisas, que a aviação permitia uma série de alternativas, de comprar uma coisa aqui, um uísque, uma coisa importada, um vídeo. Legalmente você podia viajar e trazer essas coisas com a vantagem da passagem em conta. Então, poupança é uma coisa que todo mundo sabe, é o mais antigo, pratica-se, mas não é o melhor, não é o melhor termos de rendimento, não é. Bolsa de valores, olha. O saldo da pandemia no mercado financeiro em 2020 inclui os seus circuit breakers. Eu até fui ver o que é o circuit breakers aqui, que é quando interrompe aí uma queda drástica do negócio. Opa, dá um break na coisa, senão vai ficar pior do que está. Mas agora, meu amigo, a coisa foi complicada. Essa informação aqui não é boa, né? Com um circuit breakers em um mês, companhias aéreas desabando até 36%, porque com pandemia está um caso sério, né? Quem trabalha isso aí. O petróleo fechando negativo pela primeira vez na história, o cenário não é bom, é um dilema que nós estamos vivendo, não sabe se sair o vírus pega, né? Se ficar em casa não tem que se coma, então é um troço complicado. Mas essa queda de 118 mil para 63 mil pontos agora em janeiro foi uma pancada no mercado, né? E já estão dizendo que só não foi pior por conta da injeção recorde dos governos, né, que jogaram aí 25 trilhões em 2020, se não tem sido pior a coisa. Então, fonte aqui da Infomoney, que eu sempre cito a fonte. Ações, você tem arriscado alguma coisa em ações? Em ações, eu estava nos planos para começar esse ano, mas ainda não comecei. Mas o ano também está começando. Está começando ainda, né? Agora, estamos em março ainda, né? Tem uns fundos de ações muito bons, né? Tem diversas ações. A filosofia de ação é você comprar esperando na valorização da ação. Então você compra por 10 e depois você espera poder vender por 15 ou por 20, ou se demorar muito tempo, por 30, né? Então você espera a valorização. Então é um jogo de paciência. Você compra e deixa lá, esperando a valorização. E enquanto espera, torcendo que tenha acertado, que seja um que vá realmente... Que realmente decole, né? Decole, né? E já eu me identifico mais com os fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários, via de regra, eles pagam mensalmente. Então você tem o rendimento mensal e como as minhas contas, a maioria são mensais, eu prefiro alguma coisa que me dê uma renda mensal. São pouquíssimos as ações que lhe dão algum rendimento mensal. Uma liquidez mensal, né? Ô Bob, outra coisa, é a questão quando você coloca um dinheiro para investir, eu tenho até uma frase muito que dá para entender bem, bastante popular, que você não deve investir o dinheiro do pão, você deve investir o dinheiro da pizza. Né? O pão você tem que comer todo dia, a pizza esporadicamente. É importante quando você investir, né, seja no que for, que dê esse time. Isso. Senão, fica complicado. Eu sugiro para os jovens que vão começar a investir, que realmente possam investir em ações. Certo. Porque aí eles vão ter 20, 30 anos para esperar para que essa ação valorize. Como eu não sei se eu ainda tenho mais 30 anos para frente, porque eu já estou 6,4, como diz. 600 e poucos anos também, 640, né? Então, eu não sei quantos anos o Senhor vai permitir que eu esteja aqui na Terra, ou quando é que Jesus vai me chamar, mas aí eu estou fazendo um planejamento para um período menor. Então, eu estou investindo em fundos imobiliários, que fundos imobiliários também é uma coisa interessante para quem planeja sua aposentadoria lá na frente. Certo. Porque você vai receber um rendimento mensal. Durante a pandemia teve alguns balanços também aí, uns sacolejos nos fundos imobiliários. Geral, né? Porque alguns setores
tiveram problemas de caixa. Os fundos imobiliários eles são separados em diversas áreas diferentes. Existe fundos imobiliários de escritórios, de galpões logísticos, de hospitais, de hotéis, de shopping. Então você pode escolher o tipo de fundo imobiliário que normalmente ele foca num setor. Certo. Existem outros que são multissetor. Então, quem investiu, tinha grandes investimentos em fundos, por exemplo, fundos imobiliários de shopping center, teve 3, 4 meses que não recebeu os dividendos do ano passado. Por quê? Não... Porque os shoppings estavam fechados. Por causa da pandemia, os inquilinos das lojas não pagaram o aluguel e o shopping não teve como pagar. Com certeza. Porque não teve rendimento. O setor hoteleiro também sofreu bastante, não é? Porque muitos hotéis, a questão de turismo em geral sofreu. Muito. Mas como eu tinha começado o ano passado e tinha investido pouco, então obviamente eu não dependo, ainda estou investindo, todo que eu recebo eu reaplico e ainda mais um pouquinho, né? Tudo que eu recebo de dividendos eu reaplico para poder ter um pouco mais lá na frente. E dando uma equilibrada agora para futuramente colher melhor. Mas aí, como eu estava começando, eu decidi ter uma variação grande, um leque maior, então eu já apliquei em fundo de fundos. Certo. Que esses fundos, eles já aplicam em diversos setores. Então, você comprando uma cota de um fundo de fundos, você já está diversificado em diversos setores. Exatamente. A desvantagem é que os fundos vão pagar a taxa de administração e o fundo de fundo vai pagar outra taxa de administração. Então você vai ter 2 taxas de administração. Mas tendo 2 fontes de rendimentos, você equilibra, mas aí você tem um leque maior de segurança. Que, aliás, um dos princípios do investimento é você diversificar. Isso. É diversificar. Né? Dá tempo de diversificar. Não adianta também você colocar hoje, vai para botar o dinheiro no pão, vai tirar amanhã, não vai ganhar nada. Hoje eu tenho investimentos em, eu acho que são 7 fundos imobiliários diferentes, um pouquinho em cada um, e minha esposa também tem. E esse mês até minhas filhas, cada um comprou 2 cotas. Muito bem. De um determinado fundo imobiliário, porque os fundos imobiliários, além de ter a diversificação, também tem a diferença de preço. É verdade. Então, elas compraram cota que elas compraram na faixa de R$10,40. Então, elas investiram R$20,80 aproximadamente, que para elas é muito dinheiro. É muito dinheiro. Né? Para mim, isso não é tanto assim. Mas o importante é a educação. É a educação. Então, elas compraram 2 cotas e aí estão felizes. São acionistas. Elas têm cotas, fundo imobiliário, mês que vem já vão receber os dividendos daquelas 2 cotas que elas compraram, cada uma. Isso é muito importante, Bob. Muito aí elas vão aprender, vão se interessar mais também. É o que a gente sente de falta na nossa cultura, em geral, a educação financeira, né? Que não se conhece tanto quanto devia, pelo menos o básico. Né? E esse estímulo aos jovens, aos filhos em casa é muito importante. Aliás, esse mês de fevereiro, um amigo nosso, pai de um adolescente, descobriu lá uma atividade, que daqui a pouco eu vou até citar aqui, e ele em 3 dias ganhou R$530. Né? Um sistema um aplicativo lançou aí por indicação. Né? E isso vem de encontro o que nós mais ouvimos no dia a dia do multinível, nós chamamos multinível, a questão, mas eu não quero indicar, eu tenho que indicar alguém. Eu não conheço nenhum produto ou serviço que chegue a alguém sem ter sido feita uma divulgação qualquer. Aí você não quer divulgar o seu, fica meio complicado, né? Vamos andar porque o tempo está voando e nós temos aqui, acho que uns 11 slides. Então, bolsa, falamos, é uma coisa interessante, mas de longo prazo, cuidado e muita atenção e diversificação. Aqui tem um quadro geral que eu peguei aqui da minhaseconomias.com.br, no site, né? Os melhores investimentos de fevereiro de 2021. Você vê que aqui até metade, um pouco mais da metade, positivo, né? O IGPM lá em cima com 2,53, isso de fevereiro, né?
o dólar com 2,39, o euro com 1,99 e depois todos abaixo de 1%. Né? E pior ficou, né, a partir do Tesouro Selic 2025, né, que tem aí são os futuros, mercado futuro, né? Não é lá muito boa não, é negativo mesmo, a previsão para frente é negra, né? Então fica muito atento. Outra coisa que é um contraponto, eu gosto muito de falar disso aqui porque juros do CDC, né, que é um grande erro, é aquilo que me afugentou quando eu fui fazer o empréstimo na poupança. Como é que eu vou pagar 12% ao ano aqui se eu vou receber somente meio ou o que seja? Não dá para fazer. Então aqui, olha, muito pesado ainda, apesar de que tem tido uma pressão muito grande, baixou muito, né? De 92,5 ao ano, é inviável você pegar capital no mercado para investir, você teria que ter algo assim surreal, né? Outra coisa perigosíssima, né? Eu não coloquei aqui cartão de crédito, mas eu sei que é mais do que isso, é o cheque especial, que é outro perigo, né? E aqui estão, nessa matéria do R7.com, notícia7.com, já se faz aí uma comemoração da queda, né? Que saiu de 306%, que agora limitaram aí, fixaram um teto de 151,8%, né? Que é uma absurda coisa dessa, né? Mas que diminuiu para 113%. Já é alguma coisa, mais um perigo. Cheque especial e cartão de crédito, quem não souber usar, vai fazer a pior coisa da vida dela e ainda vai cair no terceiro vilão, que esse é inclusive perigosíssimo, que é chamado de agiotagem, né? Eu tenho testemunhado ultimamente casos que por causa da agiota eu vi empresário quebrar. Sabe o que é quebrar? De ter que vender a própria casa, né? Nenhum negócio não dá para pagar. Então eu sempre digo, cuidado com o rapaz, fuja de CDC. Eu tenho hoje um cartão de crédito, em 2001 eu tomei uma atitude, eu ainda ganhava um bom dinheiro em 2001, mas por conta de percentuais de valores, eu dei assim uma radicalizada e acabei com o cartão de crédito, acabei com o cheque especial e vivo até hoje sem isso. Eu tenho cartão de crédito hoje que é um pré-pago. Eu coloco para aproveitar as compras, estou fora. Então é muito complicado. Bom, pena que nós estamos faltando só 4 minutos, mas vamos ter que andar aqui. Mas a tua opinião realmente com CDC e cheque especial e cartão de crédito deve bater com a minha. Fuja. Não tem outra coisa. Fuja. O cartão de crédito, como você disse, quem não sabe usar, fuja também. Fuja. Eu uso o cartão de crédito e faço as compras e quando chega... cumpre rigorosamente a lei. Coloco nas planilhas, estou sabendo quanto vou pagar. Exato. E todo mês eu pago integralmente. Rigorosamente. Não pago só um pedaço, pago integralmente. E rigorosamente em dia, né, Bob? Rigorosamente antecipado. Um grande erro que se comete, eu acho que até inconscientemente, é achar que o cartão é uma renda a mais. E não é. Assim como o cheque especial, não é. Ele vai acabar com a pouca renda que você tem. Mas o bom uso dos dois, o cheque especial hoje está até fora de moda, ninguém usa mais cheque, mas o bom uso do cartão, para quem tem essa consciência, ele não é de todo mal. Né? O cartão, eu sugiro, assim, se puder evitar, o cartão de crédito é melhor usar o cartão de débito. Isso. Agora, quem tem um salário fixo, no caso um aposentado, todo mês é aquele mesmo valor. Não vem mais do Então, eu sei que eu vou receber aquele valor e aí eu me programo dentro daquilo ali. Aí eu uso o cartão de crédito, mas pagando integralmente. Perfeito. Vamos aqui mais um. E aqui as tendências em blockchain e criptoativos para 2021. Isso eu gosto muito. Então, eu citei aqui apenas algumas coisas. Pessoal, essa matéria... esses slides aqui eu vou deixar no rodapé na descrição do vídeo um link para você baixar esse PowerPoint aí, que tem bastante coisa aqui, não vai dar para falar tudo aqui, mas é importante até para estimular o telespectador a ir ler e buscar isso, informações muito importantes. Então aqui, olha, apenas vou citar aqui sete isso foi colocado, eu esqueci de colocar o título, são 7 motivos, né, que fala sobre a questão do crescimento da blockchain. Entendeu? A adesão absoluta do blockchain, evolução das grandes instituições financeiras, o fim do inverno cripto esse ano foi assim, uma coisa incrível, que acabou aquela invernada de injeções, uma série de coisas, e jogou Bitcoin para cima, jogou Ethereum, jogou tantas coisas. E eu recomendo muito as pessoas se inteirarem muito do mercado de criptoativos, mas ter uma atenção imensa
por conta das arapucas. Porque a internet é muito bom, o mercado de criptoativo é excelente, eu pratico desde 2017, nunca perdi um centavo, mas eu, por exemplo, ano passado eu vendi um bem por R$ 3.500, usei 2 que eu precisava e 1.500 comprei de Bitcoin dia 22 de fevereiro. Em julho eu vendi por 5.400. Os 1.500 viraram 5.400, então foi muito bom. Então tem sido assim, de poucas beliscadinhas, que eu não tenho, né, capital, mas cada beliscadinha que eu dou, não tenho o que reclamar não. Então a Bitcoin, o criptoativo, hoje é muito bom, mas muita atenção, cautela demais com as arapucas que tem, as pirâmides financeiras que está demais por trás. Então, eu estou aqui dando uma acelerada para a gente cumprir o nosso tempo, mas vou deixar para vocês na descrição todo esse material que eu acho super interessante ler. Vou deixar, inclusive, o link onde eu encontrei, mas para fechar aqui, a questão da Bitcoin, hoje, com 322 mil reais, mas agora, recentemente, estava valendo aí 220 mil reais em janeiro, né? 2021, pulando para mais de 100 mil, né? Crescimento muito grande, 54 mil dólares. A minha outra coisa também é a Ethereum, uma valorização muito boa e cresceu percentualmente mais do que a Bitcoin. Uma moeda pequena, onde compra-se mais volume, né? Por isso que deu uma crescida. E para fechar aqui a história do Tron, uma criptomoeda muito comentada hoje, é assim, das melhores moedas em termos de ser promissoras para o mercado, porque ela traz aí um comparativo interessante. Em 2008 e 2015, a Bitcoin e a Ethereum valiam respectivamente 0,03 centavos de dólar, o que vale uma Tron hoje. Então a gente não pode mais voltar atrás para comprar naquela época. Então você tem uma Tron, que hoje é altamente recomendável, até porque ela tem um ecossistema pronto dela, blockchain própria, muito rápido, taxas baixas, e já nasceu com uma usabilidade definida, mercado de jogos online e games. Então, que cresce no mundo a cada vez mais, etc. Então, e aqui para encerrar definitivamente, nós temos aqui hoje o destaque de 2021 para mim foi a questão dos smart contracts, muito pouco entendidos até agora, mas de uma peculiaridade incrível que transmite segurança. Eles são independentes, não tem, nem o dono pode alterar o funcionamento de um smart contract, nem o dono pode alterar. Então, você chegar numa casa de conveniência, dessa loja de conveniência, você coloca um dinheiro, por trás tem um programa de um smart contract. R$5 vale uma Coca-Cola. O dono não tem que vir, né? Ele já paga para você a Coca-Cola, né? Então, a questão da seriedade, da imutabilidade, segurança e transparência do smart contract, que também requer atenção. O Brasil, especialmente, está se tornando lançador de smart contract no mercado, que não é por aí, né? Então, a gente está aqui estourando o tempo. É uma pena a gente não poder alongar muito nesse papo com o Bob aqui conosco, com conhecimento incrível, mas nós teremos outras oportunidades, poderemos preparar novos materiais, viu, Bob? Eu agradeço bastante. Eu que agradeço demais a sua participação aqui. Estou convocando para próximos programas aí, inclusive aqui em Campina Grande, tratando-se de produtos naturais, produtos ecológicos. O Bob, nesse espaço gourmet que nós estamos no início, tem lá hoje uma pequena estrutura onde a gente consegue fazer um atendimento aí, como é que fala? Personalizado. Personalizado. Mas é uma pronta entrega, né? Com poucas coisas, à medida que a pessoa também vai se encaixando dentro do padrão da empresa. O Bob não é uma empresa, tá? Está, assim, vamos dizer assim, aglutinando um ponto onde tudo possa convergir para todo mundo da melhor maneira possível. Então, na descrição do vídeo também tem o endereço do site Vendas em Rede, né? Onde tem lá o acesso a produtos da Emory, a produtos da SP Green, a produtos da Doterra, óleos essenciais maravilhosos que eu recomendo o uso. Eu só recomendo o que eu uso, né? Senão, tal. E a questão de criptoativos também é um assunto muito vasto, muito grande, dá para a gente falar que tudo não, mas a matéria vai ficar lá com a fonte onde eu encontrei essa matéria, né? E Bob, muito obrigado por ter vindo aqui mais uma vez, paciência de ter aturado nós aqui, engrandeceu demais o programa de hoje, você foi o que brilhou no negócio. Eu agradeço nem pela tomou tanta oportunidade. água quanto eu, né? Okay? Agradeço a oportunidade de estar aqui. Ok, muitíssimo obrigado. Então, Economia e Negócio volta na próxima semana.